Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha para que você fique sempre atento aos vídeos novos no canal. E para você que nos acompanha a partir do Facebook, dê um pulo no YouTube e se inscreva, porque é muito importante. Isso mesmo. Hoje eu vou falar sobre o tema que eu propus no meu perfil do Facebook, o egocentrismo humano. Não estou sozinho, hoje estou em companhia da Luciana Monteiro, ela que nos vai abrilhantar com uma música antes do desenvolvimento do tema. Fica ligado. Canal Só para Esclarecer. Como um belo dia, ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Ora viva! Benção, obrigado, obrigado, Luciana Monteiro, aqui por nos abrilhantar com este louvor. Muita bênção. Obrigado. Deus abençoe a você e o seu ministério de louvor. Amém. Até o próximo live. Boa, boa. Então está aí do outro lado o servo desconhecido, Mariano Raul Francisco, Amâncio Francisco Tomás, Edvânia Alves, que escreveu bênção, bênção. O Amâncio escreveu bênção, irmã Nuxinha. Boa, eu quero ter uma conversa com vocês hoje. Como eu prometi no meu Facebook, eu disse que hoje íamos falar sobre o egocentrismo humano. É importante nós conhecermos a natureza humana. É importante nós conhecermos a natureza humana. Nós vivemos numa era em que, se formos falar, primeiro, do ponto de vista político, equiparando Angola e o Brasil, existem dois extremos. Eu estou a falar ainda da política. Existem dois extremos. Quais são esses dois extremos? O primeiro extremo eu verifico no Brasil, em que a maior parte da população não acredita nos políticos. Você fala com um brasileiro sobre política, sobre político. O brasileiro é tudo politicagem. E, por outro lado, o outro extremo eu vejo em Angola, em que o cidadão angolano está depositando toda a sua esperança, toda a sua confiança no político. Então, já que eu estou aqui a dizer que tanto os brasileiros quanto os angolanos cometem dois extremos, qual deve ser, então, o ponto de equilíbrio entre confiar ou não nas pessoas, entre confiar ou não nos indivíduos? Esse mesmo extremo você pode verificar também no que concerne ao lado eclesiástico, aos pastores. Hoje em dia, no Brasil, são poucas as pessoas que dão crédito à figura do pastor. E você vê em Angola também outro extremo, quer dizer, há sempre o extremo, que é a confiança demasiada no homem, no pastor. E entre os extremos há sempre o equilíbrio. Tudo por extremo é mau. Tudo por extremo acaba sempre por cair no fanatismo. Bem, se você não quer ser fanático, em todas as áreas da sua vida, você deve ser uma pessoa equilibrada, equilibrada. Olha, o Mariano Raul está com muita força, já mencionou cerca de 20 pessoas. Deem aí vossos corações, para que eu veja aqui vossos corações a subir e assim as pessoas poderem acompanhar o nosso live. As pessoas poderem acompanhar o nosso live. Eu também estou aqui a partilhar. Eu também estou aqui a acompanhar, a partilhar no meu Facebook. Bem, então eu disse aí que nós vamos falar hoje sobre o egocentrismo humano. Falar sobre o egocentrismo humano é falar sobre a natureza caída do homem. Mas o ser humano é um ser, por natureza, caída, ou é um ser bom que foi corrompido pela sociedade? Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O filósofo Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom, quer dizer, as pessoas nascem boas.
Mas quando são inseridos na sociedade, por encontrar uma sociedade depravada, uma sociedade má, então a sociedade corrompe esse homem que é bom. Quem estuda sociologia também aprende esse pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Mas a Bíblia apresenta-nos uma versão oposta em relação à versão do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Davi, no Salmo 51, após ter cometido adultério e homicídio, seguido de homicídio, e quando o profeta Natan o repreendeu, ele disse: em iniquidade me concebeu a minha mãe, em pecado fui nascido e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Em torno deste versículo, deste verso, que Salmos tem versos, não versículos, em torno desse salmo criou-se algumas teorias. Já ouvi pregadores a dizerem que Davi fala isso porque ele era fruto de um adultério, que a mãe de Davi fez um filho fora, que é o Davi, por isso ele nasceu assim, com sardas ruivas diferentes dos seus irmãos. E por isso ele diz que a mãe dele nasceu em pecado. Isso é engano, isso é erro. Quando Davi diz que em pecado fui concebido e em iniquidade me nasceu a minha mãe, ele está a falar exatamente sobre isso que se opõe ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Davi não nasceu bom e a sociedade o corrompeu. Davi, tal como todos os seres humanos, nasceram com a natureza adâmica, natureza caída, natureza pecaminosa. Na verdade, o homem que foi criado perfeito e bom é Adão e Eva, posteriormente. Depois de Adão e Eva caírem, pecarem, toda a sua descendência nasce com a sua natureza. Aqui é preciso explicar para vocês que o homem não nasce com a culpa de Adão, mas ele nasce com a natureza de Adão. Houve um grande teólogo e filósofo da Idade Média e considerado como um dos últimos pais da Igreja, um dos últimos teólogos da patrística, chamado Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, um grande filósofo africano. Ele, embora contribuiu muito para o desenvolvimento da própria teologia e filosofia, cometeu erro no sentido de achar que o homem nasce não só com a natureza pecaminosa, mas também com a culpa de Adão. Daí que Agostinho defendia o batismo infantil, o pedobatismo, por achar que a pessoa era regenerada e via seus pecados expiados no ato do batismo enquanto criança, enquanto bebê. Mas esse é um outro assunto que eu não vou aqui entrar hoje. Estou a falar isso porque o nosso assunto hoje é falar sobre o egocentrismo humano. E falar sobre o egocentrismo humano é você entender a própria estrutura do ser humano. É você entender a própria estrutura humana. Quando você fizer um estudo sobre a natureza do homem, quando você fizer um estudo sobre quem é o homem, o que é o homem, então você vai saber que você não precisa idolatrar nenhum homem, porque os homens são seres mortais, seres falhos, são falíveis, corruptíveis, e daí que você não vai idolatrar ninguém, desde a figura política, como dei aqui exemplo, como a figura eclesiástica, e quem quer que seja. Até falando na eclesiástica aqui, eu podia vos falar sobre as próprias palavras de Paulo, quando na igreja de Corinto, perdão, tinha divisão, dissensão entre eles. Uns diziam, eu sou de Paulo, perdão, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro, Cefas. E Paulo pergunta, quem é Paulo, quem é Cefas e quem é Apolo? Senão simplesmente homens, canais, vasos de Deus para fazer a obra de Deus. Então, é importante não divinizarmos o homem. É importante entendermos que o ser humano é falho. Por isso a Bíblia diz, e alguém mandou para mim uma mensagem ontem perguntando, pastor, a Bíblia diz que Deus se arrependeu por ter posto Saul como rei de Israel, mas depois outro texto, a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus se arrepende ou não? Esse também não é um assunto que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Acho que eu já fiz um vídeo a tratar sobre isso. Mas quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está a dizer que Deus não faz parte
desta natureza pecaminosa do homem. Deus não é aquele que mente, Deus é aquele que cumpre com as suas palavras, cumpre com as suas promessas. E já está aí do outro lado o JCMB Jonathan, é o Jonathan. Jonathan, um grande abraço, Jonathan, que esteve comigo na província do I, já também uns 10 anos atrás. Está do outro lado também a Esmeralda Monteiro, a minha esposa, já está mencionando, ela que está fazendo especialidade em psicanálise. Esmeralda Monteiro, seja bem-vinda aqui ao nosso live, você vai estar aqui um dia comigo, nós para falarmos isso, né? Quem faz psicanálise e tem conhecimento teológico pode nos falar muito bem aqui sobre a natureza humana, que faz parte da armateologia. Na teologia, a armateologia, armatio, pecado. Uma teologia é a doutrina, ou a área da teologia que estuda a doutrina do pecado, em fusão, fazendo fusão com a antropologia que estuda o homem. Então, estou aqui a dizer do egocentrismo humano. Eu olho hoje para as pessoas do jeito que idolatram os políticos, do jeito que estão com esperança que essa é a nossa salvação, essa é a nossa salvação. Essas pessoas ainda não fizeram um estudo sobre a natureza humana. É claro que é importante dizer aqui que existem alguns homens que, embora não sejam cristãos ou religiosos, são pessoas com um padrão moral e ético invejável, aprovado. Existem pessoas que são moralistas. Pessoas que não têm Deus em sua vida, mas sabem que roubar, matar, mentir, adulterar, furtar, cobiçar, invejar são males. São males, são vícios da alma. Existem muitas pessoas assim. Então, para dizer que, embora nós não devamos idolatrar os seres humanos, idolatrar homens, idolatrar pessoas, existem aquelas pessoas que merecem o nosso voto de confiança, sim. E muitos dizem que, se apegam na passagem de Jeremias 17:5, que diz: maldito o homem que confia no outro homem, para dizer que não devemos confiar em ninguém, porque a Bíblia diz isso. Isso também é uma distorção do texto bíblico. Também uma distorção do texto bíblico. A Bíblia não diz para não confiar em ninguém. Para quem é marido e quem é mulher sabe que se um relacionamento sem confiança, com desconfiança, não prospera, não vai a lado nenhum. Você que é chefe, que é superior hierárquico, se não confiar na tua equipa, você não vai a lado nenhum. Se você não confiar no médico, você vai desconfiar do médico. Se você não confiar que esse médico estudou e tem a capacidade e conhecimento para me dar uma receita para me ajudar na minha enfermidade, também não adianta. Então, a Bíblia, quando diz que maldito é o homem confia no homem, não está dizendo que não confia em ninguém. Se você pensar assim, você está a ser extremista. Mas é preciso ler o contexto em que esse texto está inserido, para entender que o texto nos adverte no sentido de não depositarmos a nossa esperança e confiança na pessoa humana, no ser humano. Não significa que não devemos confiar em ninguém, devemos confiar nas pessoas que são dignas de confiança, mas está a dizer que a nossa esperança não está no braço de carne e sangue, mas no Senhor. Por mais justa, por mais boa, por mais honesta que seja a pessoa, são pessoas falíveis, são pessoas com a mesma natureza que nós. Isso dá o equilíbrio e a maturidade para você entender que os políticos são pessoas com a nossa natureza. São pessoas, são seres humanos, sujeitos a falhas. Então, você deve dar o teu voto de confiança numa pessoa em termos políticos. Em Angola, nós vamos ter eleições já daqui a uns 10 dias, se não me engano. No Brasil, vamos ter eleições já daqui a 2 meses. Então, é importante você dar o teu voto de confiança àquelas pessoas que mostram na prática, não apenas em discursos, que são pessoas justas, são pessoas, quando digo justas,
Não estou a dizer do ponto de vista salvífico, porque a Bíblia já diz que não há um justo sequer. Digo justas, pessoas honestas, pessoas de palavra, pessoas com um plano de governação que visa o bem comum, o bem da coletividade, o bem nacional, quer seja no Brasil, quer seja em Angola. Quer seja no Brasil, quer seja em Angola. Eu estou a ver aqui muitos depositam sua confiança em Lula, outros depositam sua confiança em Bolsonaro. Em Angola, uns estão a confiar em João Lourenço, outros estão a confiar em Adalberto Costa Júnior, mas todos esses são mortais, são seres humanos. É claro que nós devemos, como cristãos, analisar. Olha, o Amâncio escreveu aí, amém, até porque se estamos a te ouvir é porque te confiamos, a confiança é necessária. É verdade. O Amâncio falou bem, sabe, você está me ouvindo que vocês confiam que é preciso darmos esse voto de confiança para saber que o que o pastor está falando aqui é verdade. E Jesus também falou isso para os discípulos, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. É importante acreditar, é importante crer. Mas não acreditem, não confiem em mim, como se eu fosse infalível. Nas seitas normalmente são assim. As seitas, os líderes das seitas, normalmente querem que o povo os tenha como super-heróis, super-homens, pessoas infalíveis. Já apareceu aí o Valdemar Pascoal, disse até onde deve ir a confiança depositada no homem. A confiança depositada no homem deve ir no sentido de você confiar conhecendo as fragilidades humanas. Quando você conhecer a fragilidade humana, dificilmente você vai se decepcionar. Por exemplo, há um líder de opinião que está a influenciar em muitos vídeos aí em Angola, a influenciar as pessoas sobre o voto, que eu estou a ver que ele próprio já está a fazer o contrário daquilo que ele primeiro estava a fazer. Então, isso é para dizer o quê? Isso é para você conhecer a natureza humana. Hoje uma pessoa está aí, você está chamando de revu, está a combater o regime, está a combater o regime. Essa pessoa tem necessidades, essa pessoa é um ser humano, como todos os outros, recebe uma proposta, por exemplo, de 5 milhões de kwanza, 4 milhões de kwanza. Essa proposta é para ele parar de falar o que está a falar. Ele vai receber esse dinheiro e agora vai mudar o discurso. E você vai ficar decepcionado, desesperado, apanhar crise. Mas quando você entender isso que eu estou a dizer, quando você estudar a natureza humana, quando você estudar o homem, compreender o homem, suas fragilidades, você não vai se decepcionar mais com nenhum homem. O que você precisa fazer um estudo da natureza humana. Os homens são falhos, eu disse aqui, são corruptíveis. Então, é importante você entender isso, compreender isso. Por exemplo, por que existe um número muito elevado de pessoas desigrejadas no Brasil? Desigrejadas são aquelas pessoas que já não congregam em igreja nenhuma. Alguns porque se decepcionaram com o pastor. O pastor cometeu algo, fez algo, disse algo que não cumpriu. Até aqui na igreja acontece isso, até pastor. Não, eu não vou à igreja, eu não vou nenhuma igreja. Muitos já não vão à igreja por causa de pastores. Então, é porque essas pessoas confiaram demasiadamente no pastor, na figura do pastor. Embora o pastor deve ser exemplo para o rebanho. Mas quando você compreende a natureza humana, o ser humano por natureza é egocêntrico, até ainda não desenvolvi esse lado. Ego vem do eu, né? Do grego eu. Então, quando você entender que o ser humano é um ser egocêntrico, o ser humano depois da queda passou a ter sentimentos como inveja, cobiça, ganância, passou a mentir, aquilo que a Bíblia chama de obras da carne, e que muitos seres humanos, por exemplo, buscam o poder tanto eclesiástico quanto o poder político para a satisfação dos seus desejos e necessidades egocêntricas. Você não vai se decepcionar com nenhum homem. E você também não vai divinizar nenhum homem. Você vai entender que o pastor é falho, você vai entender que o político é falho, e isso vai te ajudar a ter equilíbrio. Até mesmo tua esposa, teu esposo, você tem que saber que eles são seres humanos são
seres falhos. O único perfeito é Deus. O único perfeito é Deus. O Jonathan pergunta aqui, vamos lá ver se é pergunta, né? Pastor, será que na Bíblia não existe o lado positivo da serpente que podemos encontrar na Bíblia? Lado positivo da serpente? Eu não entendi a tua pergunta. É uma pergunta que tem a ver com isso que eu estou a falar, ou uma outra pergunta que você tem? Lado positivo de que serpente você fala? Você fala da serpente animal ou você está falando da serpente, antiga serpente, o dragão, que é a antiga serpente chamada o diabo Satanás? Se você está falando do diabo Satanás, não tem nada de bom nele. Não tem nada de bom no diabo. Não tem nada de positivo no diabo. Algumas coisas positivas podem subsair do mal que ele faz. Há males que o diabo faz que vai fazer com que Deus venha te dar um bem maior. Por exemplo, o diabo atacou Jó e Deus abençoou Jó. Então, existem coisas que o diabo vai fazer. O próprio Deus diz, clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Muitas das vezes essa angústia, quem vai trazer é o diabo para você, com perseguições, vai ser assolado, com calúnias e por aí fora. E aí Deus, quando você clama, aparece para fazer um bem. Então, daí que eu digo que há lado positivo que vem de males que o diabo faz. Mas nele mesmo, Jesus respondeu isso em João, que não há verdade nele, não há verdade nele. E a minha esposa comentou aqui, a Esmeralda Monteiro, as pessoas procuram perfeição no homem e quando não encontram, se decepcionam, infelizmente. Boa. Perfeição só em Deus. Perfeito só é Deus. Só Deus é digno de ser confiado na sua totalidade. Você tem depois a tua esperança. Por isso o salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalos. Carro e cavalo está falando de meios de guerra antigamente. Mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a nossa confiança não está nas armas humanas, materiais. A nossa confiança está no Deus que nunca falha. E existem homens que nós, como eu disse, devemos dar nosso voto de confiança. Aquela pessoa que mostra ser uma pessoa justa, uma pessoa ligada à verdade, à honestidade, uma pessoa que busca a equidade entre os homens, deve ser confiada a ele a responsabilidade da gestão dos bens da toda a coletividade. Mas há pessoas, e não só pessoas, também ideologias. Muitos cristãos não conhecem nada sobre ideologia política, para eles saber se a ideologia daquele político ou daquele partido entra em choque ou não com as doutrinas do cristianismo, as doutrinas bíblicas. Existem ideologias políticas que chocam diretamente com ideologias ou com as doutrinas da Bíblia. Se você for um cristão que não conhece nem doutrinas da Bíblia, não conhece nem as ideologias de um partido, você vai ser um cristão anticristão ao mesmo tempo. Existem muitos cristãos anticristãos. Ele próprio não sabe o que ele defende, não sabe o que ele segue. Só segue como uma manada, só segue porque a maioria segue. O Valdemar Pascoal diz, por que muitos líderes religiosos esquecem ou descuidam da sua condição de homem por ter um chamado? Bem, porque muitos, como eu disse aqui, querem mostrar às ovelhas que eles são infalíveis, que eles não são falhos. Querem mostrar que eles são super-homens, não têm fraqueza. Mas a Bíblia diz que Elias também era homem, sujeito a mesmas fraquezas, assim como nós. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas, portanto, somos vasos de barro, mas trazemos dentro de nós um tesouro precioso que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, assim como está escrito. Então, faça um estudo sobre o ser humano, o ego humano, o egocentrismo humano. E isso vai lhe ajudar muito você a conhecer a natureza do próprio homem em si e saber em quem você deve depositar a sua confiança, em quem não depositar a sua confiança. O Jonathan diz que é importante que o homem saiba repudiar quando está à frente à violência das normas. Bem, é importante você
ser uma pessoa pautada pela verdade, uma pessoa pautada pela justiça. E se calar diante das injustiças é colaborar com as injustiças. Então é importante que aquelas pessoas que são sinceras se manifestem sempre que haver violação dos direitos e da dignidade do próprio homem, do próprio ser humano, e possa mostrar o caminho da verdade. E sermos todos nós uma voz profética. Eu já estou na reta final e vocês estão chegando só agora. A Dalgisa chegou dizendo: Pai, Senhor Pastor. A Dalgisa, Isabel Lima, eu já estou de saída. Falando hoje sobre o egocentrismo humano. Aprendemos que o ser humano nasceu perfeito. O ser humano nasceu perfeito e com a queda, muitos males, então, assolaram a alma do homem. Então é importante você conhecer a natureza do homem para você não se desiludir com nenhum homem. Maldito é o homem que confia no outro homem no sentido de colocar nele a tua esperança, a tua confiança. Mas aquelas pessoas que nós devemos dar um voto de confiança, mas sempre sabendo que ele é um homem, um falho, e só Deus seja, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Usa essa régua de medir esse cânon, tanto para os políticos quanto para os religiosos, tanto então lá na tua vida em si. Conhecendo a natureza do homem, você não vai se decepcionar quando você um dia ouvir que, olha, o pastor fez isso, ou fez aquilo, ou fulano fez aquilo, ou o presidente fulano fez aquilo, porque você sabe que todos os homens são falhos. E antes que eu termine, é por isso a Bíblia diz assim, Paulo diz, que importa que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. Nós temos duas naturezas a partir do momento que recebemos fé, recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador e aguardamos então a redenção do nosso corpo, que é a glorificação, onde nós seremos então perfeitos. Aí já não haverá corruptibilidade, nem falibilidade, nem mortalidade. Seremos perfeitos e imortais. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. A Celsa, que é uma nossa seguidora da página que é assídua, escreveu de facto, os homens são todos falhos. Verdade. Os homens são todos falhos. Então confia, desconfiando, um olho fechado, um olho aberto. Deus abençoe. Obrigado você que partilhou. Olha, vocês estão aqui, não saiam sem deixar o vosso like, não na página, no canal do YouTube. Eu vou colocar aí o link. Espero que vocês sigam o canal. Obrigado, Deus abençoe.